Já chegamos no meio da temporada do Apocalipse Revelações de Esperança e nessa semana estamos estudando sobre as 7 trombetas. Hoje, entre as várias perguntas, uma delas é: o que acontecerá, o que deixará as pessoas felizes, aqueles que são sinceros de coração, quando a 7ª trombeta tocar? Essas e outras perguntas você vai acompanhar aqui agora, estudando as 7 trombetas do livro do Apocalipse, no Apocalipse Revelações de Esperança, do programa Escola Bíblica. Até já! E é bom receber você mais uma vez junto com a gente aqui no programa Escola Bíblica. E você tem gostado de acompanhar? Imagino que sim, imagino que você tenha acompanhado aqui o programa junto com a gente, se envolvendo, participando também com as suas perguntas, questionando, tirando as suas dúvidas também. Nós já chegamos exatamente no meio da temporada do Apocalipse aqui, Revelações de Esperança. Hoje nós estamos estudando o 11º capítulo. São 21 capítulos, ou 21 estudos, ou 21 semanas que nós estaremos juntos aqui estudando sobre o Apocalipse. Na sequência, nós vamos abordar outro tema, que não é o Apocalipse, mas eu aguardo você sempre com a gente, tá? Olha, eu estou nas minhas mãos aqui com esse material, que é o Apocalipse Revelações de Esperança. Essa é a base do nosso estudo. Só que antes de eu falar dele, e como você pode receber gratuitamente, você que de repente não entrou em contato ainda, olha quantos temas interessantes nós teremos ainda na parte final dessa temporada, durante as próximas semanas. Eu estava folheando aqui, antes de começar o programa, e vendo alguns dos temas, por exemplo, o dom profético. Será que Deus ainda usa profetas em 2019, nos dias de hoje? Deus pode usar profetas ou só no passado, ou só os da Bíblia também? 2.300 anos é uma profecia, uma das maiores profecias da Bíblia também. Os enganos de Babilônia. Qual é a igreja verdadeira? Existe uma igreja verdadeira? Todos os caminhos levam a Deus? Ou será que o importante é você estar com Deus, não precisa de uma igreja? Nós vamos estudar tudo isso nas próximas semanas aqui. E para você poder acompanhar de perto esses temas, você entra em contato com a gente através do WhatsApp. É o 98100-1615 e você vai receber aí na sua casa gratuitamente esse guia de estudos, tá? Mas não se esqueça de uma coisa, não se esqueça, você tem que salvar esse número no seu celular. Eu estou falando isso porque eu sei que a maioria das pessoas está com o celular nas mãos, né? Não importa se você é jovem, adulto ou mesmo idoso, quase todo mundo aí tem um celular com WhatsApp. Você salva o número, manda para a gente a mensagem que você quer esse estudo bíblico e depois você preenche os seus dados e é bem rapidinho que chega na sua casa, dá para você acompanhar aí nas próximas semanas o estudo ainda, tá bom? Olha, lembrando que você que não acompanhou os programas anteriores, você também pode assistir os temas anteriores que foram apresentados aqui. Hoje nós estamos falando sobre as 7 trombetas, mas já falamos sobre os 7 selos, sobre as 7 igrejas, sobre o dia do Senhor, bem e mal, tantos outros assuntos que vão intensificando a nossa compreensão do livro do Apocalipse também, tá? E com muito carinho eu quero agradecer você mais uma vez. Nós vamos orar agora, mas antes da oração quero fazer 2 lembranças. Entre em contato com a gente aqui através das redes sociais. O nosso Instagram é o @escolabiblicant ou o Facebook também. De uma maneira muito especial, você pode enviar para a gente aqui o seu testemunho de vida. Nós estamos falando aqui no programa a cada dia, e isso é muito importante, eu queria que você entendesse. E qual é a decisão que você tem tomado? Foram 11 semanas juntos, muitas pessoas estão acompanhando durante essas 11 semanas. Quem sabe alguém chegou agora, hoje, para estudar sobre esse tema. Mas para você que já tomou algumas decisões, entre em contato com a gente, escreva para a gente aqui, nós queremos conhecer um pouco a sua realidade, as decisões que você tem tomado, a partir da nova compreensão que você tem tido de algumas questões bíblicas do Apocalipse também.
Nós vamos orar. Na sequência, eu quero mandar um abraço rapidinho para as pessoas que estão acompanhando a gente e já vamos abrir a palavra de Deus e estudar o tema de hoje, as 7 trombetas. É a terceira parte desse estudo. Senhor Deus, obrigado por teu amor, por teu cuidado, por teu carinho e por sabermos que muitas vezes, mesmo em meio às lágrimas e dor, o Senhor tem cuidado de nós. Foi assim ao longo da história. Muitas dores nesse mundo, muitas pessoas já sofreram, mas o Senhor tem cuidado, desenhado a história desse mundo e que o Senhor desenhe também cada passo nosso. É o que nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. E que essa certeza fique no seu coração. O Deus que conduz a história vai conduzir com certeza também a nossa compreensão hoje aqui. Um abraço muito querido, mas muito mesmo, para quem tem acompanhado a gente pelas redes sociais aqui. Hoje tem uma pergunta relacionada ao tema. Temos a Maria Marta e o Hélio Jorge. Eles são de Manhuaçu, Minas Gerais. Um abraço para Manhuaçu acompanhando a gente aqui. Lembrando que esse programa é ao vivo, tá? Então você pode escrever para a gente agora, a gente sempre faz questão de mencionar. Temos a live no Facebook e a Novo Tempo aí espalhada por todo o Brasil, em canais abertos, canais fechados, parabólicas. Um abraço para o Raimundo Souza e Elisângela Souza de Acará, no estado do Pará também. O Josué Sunguaanga, acho que é isso mesmo, ele é de Luanda, na Angola. Angola sempre intensamente acompanhando a Novo Tempo. A Lucilena Aparecida de São Manuel, São Paulo. Um abraço para a cidade de São Manuel, que eu nunca tinha ouvido falar, mas com muito carinho a gente agradece vocês. A Valdirene de Jesus de Jacobina, na Bahia. A Cleusa Buriti de Francisco Morato, também no estado de São Paulo. E a Giselda Martins de Brasília, capital do nosso Brasil. Vamos estudar então o tema. Chegou o momento, eu sei que você estava aguardando, então vamos diretamente à mensagem de Deus para mim e para você também. Nós estamos estudando sobre as 7 trombetas. Se você vai até o capítulo 8 do livro do Apocalipse, nós estamos lendo aqui vários textos importantes e falamos antes de ontem e ontem sobre as 7 trombetas. E a pergunta que surge para mim e para você está vendo as imagens ali de 7 anjos tocando 7 trombetas. Eu mencionei ontem que esse é um dos maiores desafios do cristianismo hoje, identificar quais são os períodos da história do cristianismo, desde a ascensão de Jesus até a volta dele, a que se encaixa cada som da trombeta, ou cada anjo que toca uma trombeta, que é exatamente uma propagação, uma mensagem de renovação e de necessidade de mudança que ao longo da história do cristianismo, Deus tem enviado para cada período, para cada pessoa. Nós não sabemos ao certo que período é, mas nós sabemos de uma coisa. No texto que nós lemos, diz assim, Apocalipse capítulo 8, diz que ao tocar a 7ª trombeta, um anjo, ele faz o quê? Ele aparece diante do santuário e no santuário existe uma arca, a Arca da Aliança. Nós vamos estudar mais para frente uma semana só sobre o santuário. Eu quero mencionar para você 2 imagens aqui que você pode acompanhar sobre esses 2 assuntos que eu falei. O texto menciona que o anjo, ao tocar a 7ª trombeta, o 7º anjo, então aparece a Arca da Aliança. E nós vamos estudar esse tema no capítulo 13, tá? Nós estamos no capítulo 11, no capítulo 13 a gente vai estudar sobre a Arca da Aliança, então nós não vamos explorar muito isso. Apesar de que esse tema, até hoje, ele intriga muitas pessoas. Eu estava me lembrando aqui, até com alguns amigos, aqui do estúdio mesmo, um tema de um filme. Não sei se você já acompanhou esse filme, é um filme já de alguns anos, do Indiana Jones. Já ouviu falar do Indiana Jones? E o tema desse filme é Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Teoricamente, eles estavam procurando a Arca da Aliança perdida aqui no nosso planeta. Muito se fala sobre a Arca da Aliança e a gente vai estudar daqui 2 semanas. Mas o fato é que antes de aparecer o texto referente à Arca da Aliança, diz assim que a 7ª trombeta toca. O 7º aviso para a humanidade dizendo que Jesus está voltando. E depois a Arca da Aliança é aberta. Nós não vamos estudar sobre a Arca, mas nós vamos estudar hoje sobre
a sétima trombeta. E a pergunta que chega até nós é a pergunta número 4, e diz assim: quem são os bem-aventurados ao soar da última trombeta? É a pergunta número 4 do nosso guia de estudos. Ou seja, quem são as pessoas felizes? Bem-aventurado é feliz. Quem são aqueles que serão felizes quando a sétima trombeta do sétimo anjo tocar? E a resposta está em Apocalipse capítulo 19, verso 9. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então, o anjo traz essa mensagem dizendo o seguinte, que as pessoas que serão felizes, ou os futuros felizes, são aqueles que participarão das bodas do casamento do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Nós já estudamos sobre o Cordeiro. Mas é bom a gente lembrar que a Bíblia é cheia de símbolos proféticos. E eu quero mostrar para vocês alguns símbolos proféticos para a gente relembrar aqui. Uma imagem de uma mulher. Você está lembrado nos estudos anteriores o que representa mulher no livro do Apocalipse? Mulher no livro do Apocalipse é igreja. Dragão. Dragão é quem? Satanás. E a serpente, Lúcifer, o próprio Satanás também. Mais uma foto aqui. O cordeiro é quem? Jesus. Mar no livro do Apocalipse. Num contexto ali profético, o mar representa povos, nações, muita gente. E é isso que a gente menciona aqui como alguns símbolos proféticos, para nós entendermos sobre o casamento do Cordeiro, que é Jesus. Jesus vai se casar, não literalmente, né, aqui na terra, mas a Bíblia diz assim, que chegará um momento em que Jesus esperará a sua noiva. Após o intervalo, que vai ser bem rapidinho, a gente vai entender como era o casamento no antigo Israel, para nós entendermos como foi o processo, como foi os passos que Jesus deu para preparar o casamento com a noiva dele, que é quem? Após o intervalo você vai saber quem é a noiva de Jesus e quais são os passos que Jesus seguiu ao se preparar para esse encontro, para esse casamento com a sua noiva. A gente volta rapidamente, eu espero você. Voltamos com o programa Escola Bíblica, estudando sobre as 7 trombetas. Nós mencionamos que as trombetas são períodos da história em que Jesus deu anúncios, mensagens, e a trombeta serve para isso no Antigo Testamento, de que muito em breve Deus dará a sua justiça, ou fará justiça aqui na terra de acordo com as nossas escolhas. Toca-se então a 7ª trombeta. E ao soar a 7ª trombeta, nós entendemos da seguinte maneira, que ao soar, Deus tem uma mensagem para o seu povo. Muito em breve Jesus vai voltar e existe um anúncio hoje, uma mensagem clara que diz que nós devemos nos preparar para a volta dele ao soar dessa 7ª trombeta. E diz assim, a pergunta que foi feita através do guia de estudos, qual é a razão da felicidade daqueles que aceitarem o chamado de Deus ao soar a 7ª trombeta? E o texto bíblico diz assim que haverá um casamento entre o cordeiro e também a noiva. A noiva, que é, em alguns contextos, a igreja ou a Nova Jerusalém, e o cordeiro, que é Jesus. Vamos entender um pouquinho aqui como era a sequência do casamento no antigo Israel, para a gente entender o que João quis dizer quando Jesus vai se casar com a igreja, com o seu povo, com aqueles que forem fiéis. Jesus tem um compromisso. E a gente vai ver alguns passos interessantes aqui. Por exemplo, os costumes do casamento do antigo Israel. Um deles era o compromisso matrimonial. O primeiro passo é que o noivo ele assumia um compromisso diante da família da noiva. E normalmente era um compromisso já
ajustado, agendado entre ambas as partes. Esse era o primeiro passo, o compromisso. O segundo passo, ele tinha que pagar um dote, ou seja, ele tinha que dar um determinado valor para a família da noiva para recebê-la. Né? É como se fosse, teoricamente, uma venda da mulher. Essa era a cultura da época, essa era a realidade da época. Terceiro passo do casamento naquela época, a preparação da noiva para as bodas e o preparo do lar por parte do noivo. Então o noivo tinha que deixar tudo preparado, ele tinha que dar condições para que a noiva morasse com ele, e então ela tinha que se preparar também. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas só para entender a sequência. Mais 2 pontos interessantes. E olha só sobre o casamento. Ponto 4. A cerimônia das bodas, em que o noivo dava o seu reconhecimento público do pedido de casamento, ele fazia isso e colocava a sua capa nos ombros de quem? Da noiva, enquanto o cortejo se dirigia para a festa. Aí já no processo do casamento. Último ponto. A festa normalmente era na casa do pai do noivo. Desse modo, Cristo age com sua noiva até o momento de levá-la para o lar eterno. João usa o contexto do Antigo Testamento, do noivado e casamento, e compara como será o casamento, o relacionamento, a aliança de Deus com aqueles que forem selados. Nós estudamos algumas semanas atrás sobre o selo de Deus. E Deus tem um compromisso de fidelidade com aqueles que foram fiéis, com aqueles que aceitaram. E nós vamos ver agora uma pergunta aqui que justamente tem a ver com o tema apresentado. Olha a pergunta número 5. Quem é a noiva do Cordeiro? E o texto faz um questionamento. É Maria Madalena? É a Virgem Maria, a noiva de Jesus? É a Cidade Santa, a Nova Jerusalém? Apocalipse 21, versos 1 e 2 responde para a gente. Diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, preste atenção, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Quem estará dentro da nova Jerusalém? Nós estudamos isso em alguns estudos anteriores. O povo de Deus, os eleitos, os fiéis, aqueles que mantiveram a aliança. Então a Bíblia diz assim, num contexto de casamento, a nova Jerusalém, aqueles que estarão dentro, serão aqueles que farão parte de um relacionamento eterno ao lado de Jesus. Esse é o desafio que Deus faz para a gente hoje, para nós termos uma relação íntima com Jesus hoje, através da Bíblia que nós estamos fazendo aqui, através da oração, para que quando Ele vier, Ele leve a sua noiva, que é aqueles que estarão dentro da nova Jerusalém. Jesus está guardando o seu povo. Mas existe um outro contexto também, e na sequência eu quero lançar uma pergunta de um telespectador. Olha só, a Nova Jerusalém é chamada de noiva de Cristo como símbolo da vitória do Cordeiro e da multidão dos salvos. Então a Nova Jerusalém é chamada do quê? De noiva. Mas existe um segundo exemplo também. A igreja também é chamada de esposa. Ou seja, Jesus virá para buscar a sua esposa. Jesus virá para buscar a sua igreja. Isso mostra então a importância de nós conhecermos a realidade, para sabermos se nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus e se nós temos um relacionamento com a verdadeira igreja de Deus aqui na terra. Deus tem a sua igreja, a gente vai estudar sobre isso. Deus vem buscar a sua igreja. Tudo isso que nós estamos estudando tem a ver com a 7ª trombeta. A mensagem será dada, o chamado antes da volta de Jesus, e Jesus virá então buscar a sua igreja. Tem uma pergunta de um telespectador aqui, e vamos ver se a gente consegue visualizar a pergunta e o nome dele também. É o Wanderson Lima. E a pergunta dele é a seguinte, tem a ver com o tema dessa semana. Se as trombetas
começam a tocar com a abertura do 7º selo, porque as 6 primeiras estão no passado? Uma pergunta complexa aí, né? Se as trombetas começam a tocar com a abertura do 7º selo, porque as 6 primeiras estão no passado? Então vamos lá, vamos por parte aqui, né? Na verdade, vamos tentar entender. Os selos que nós estudamos há 2 semanas atrás, eles representam períodos da história, após Jesus ir para o céu, que tem uma relação com a igreja cristã ao longo da história. Esse é um ponto. As trombetas, elas têm uma pequena diferença. Tem a ver também com o período do cristianismo, quando Jesus subiu ao céu, mas não mostra a realidade da igreja, se a igreja era uma igreja fiel, não mostra se a igreja era uma igreja que tinha mais prazeres com as coisas dos homens ou com as coisas de Deus. As trombetas são anúncios, são avisos que Deus tem dado ao longo da história para que o povo dele e aqueles que rejeitaram a Deus, eles se voltem para os caminhos de Deus. Então, é diferente uma coisa da outra. Agora, a pergunta dele, se as trombetas começam a tocar com a abertura do 7º selo, as trombetas não começam a tocar na abertura do 7º selo. As trombetas, elas começam a serem anunciadas, ou a mensagem que as pessoas devem buscar Deus novamente, elas começam a ser mandadas desde que Jesus subiu ao céu. Desde que Jesus vai ao céu, desde aquele momento, ele começa a trazer mensagens para o povo aqui na terra, dizendo, eu voltarei, e então soa a primeira trombeta. Eu voltarei, num determinado período da história, toque-se a 2ª trombeta. Então, entendendo, os 7 selos não acontecem quando toca a 7ª trombeta. Houve uma confusão aí, de repente na pergunta, eu agradeço, Wanderson, mas elas são similares, elas acontecem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você entende que existem períodos da igreja com características, existe o chamado de Deus para essas igrejas também, através das 7 trombetas. Ficou claro? É um tema confuso, difícil, mas são 2 coisas importantes. Na trajetória cristã, Deus tem igrejas, e as trombetas são chamados dele para essas igrejas até a 7ª trombeta, que é o anúncio da volta de Jesus, ok? Nós vamos à pergunta número 6 do estudo, pergunta número 6 que chegou para a gente agora. A pergunta 6 é, quando o compromisso de casamento se confirmou? Lembra que eu mencionei para vocês aqui, a gente tentando entender um pouquinho a cultura do antigo Israel sobre o casamento? Agora a pergunta que surge aqui, qual é a relação do antigo Israel, do casamento daquela época, com o casamento de Cristo com a igreja? E a pergunta, quando o compromisso de casamento se confirmou? Quando foi que Jesus confirmou o casamento com a igreja? Onde foi e quando foi? A resposta? João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Analisando aqui, quando que Jesus confirmou o casamento? Esse era o processo que era feito. O noivo tinha que confirmar o casamento diante dos convidados, diante da família. Jesus, como o noivo da igreja, aquele que levará a igreja para o céu, para a Nova Jerusalém, para a vida eterna, ele diz assim, o meu compromisso foi feito aonde? Na cruz. Na cruz, Jesus renovou a aliança com os verdadeiros fiéis. Eu quero lançar para você a próxima pergunta do estudo de amanhã. E a pergunta é a seguinte, qual foi o dote que Cristo pagou? Nós falamos que no antigo Israel, o noivo tinha que pagar algo para a família para receber a noiva. E como noivo, o que Jesus pagou? Amanhã a gente vai acompanhar a resposta dessa pergunta aqui no estudo das 7 trombetas. Ao tocar as 7 trombetas, Jesus vem como cordeiro levar a sua noiva à igreja. E tem um desafio para mim e para você hoje. O desafio é, aceite o sacrifício
de Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é a confirmação de algo muito importante. Deixa eu tirar aqui para mostrar para você. Algo que é muito importante para mim. Isso tem um sentido muito especial. Isso daqui é o que Jesus faz com a sua igreja. Ele tem um compromisso com a igreja, um compromisso de fidelidade eterna, de casamento. Que Deus te abençoe, que você se prepare para quando Jesus vier, o noivo, o cordeiro vier, que você faça parte da igreja de Deus. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, porque o Senhor um dia, muito em breve, virá buscar a tua igreja, os selados, os fiéis, que façamos parte desse povo. É o que pedimos em nome e pelo amor de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.